Santa Vó Rosa, Rainha dos Céus e Divino Consolador, anjo de Deus enviado para guardar o seu povo. Santa Vó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus para realizar uma obra de grande valor para o reino dos céus. Ungida pelo Espírito Santo, ela recebeu todos os dons e virtudes para cumprir uma missão especial. Sempre protegida e amparada pela Virgem Maria, recebeu o nome de Rosa pela vontade soberana de Deus. Ela nasceu com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus para ser o vaso precioso de Jesus, para formar a igreja do Senhor e preparar um povo para Deus, para preparar o Supremo Pastor que tomaria conta do seu rebanho e para ser a santa vencedora, o Espírito Consolador da preciosa promessa de Jesus. Desde menina, era notório a sua sabedoria, seus dotes, suas virtudes e a honradez, sua bondade, seu amor pelos sofredores. Ela passou por muitas adversidades na vida, conheceu o que era riqueza e o que era pobreza, e desde a infância, sempre protegida pelos céus, ela enfrentou e venceu muitas situações difíceis na vida. No entanto, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa e honrada. Santa Vó Rosa foi uma pessoa de coragem e fé inabalável. Chegou o dia em que Jesus a ela se manifestou pessoalmente. Daí em diante, nosso Senhor passou a prepará-la e aprimorar os dons de espíritos, os dons espirituais que sua serva havia recebido de Deus, o Pai, ao nascer, a fim de que no futuro ela exercesse a nobre missão de Consolador com toda a sua sabedoria e virtude divina. Nos primeiros anos de sua organização, a nossa igreja passou por muitas lutas. Porém, Jesus usava a Santa Vó Rosa, que com sabedoria e perfeito dom de revelação, defendia e protegia a igreja de pessoas más, que eram enviadas às nossas reuniões para perturbar o ambiente. Isso era no início do trabalho, irmãos, não foi fácil. No início do nosso trabalho, hoje, nós vemos a nossa igreja, irmãos, olha que perfeição, que beleza que a nossa igreja alcançou. Irmãos, mas isso teve uma luta, um empenho muito grande. Os nossos irmãos, lá do início da obra, eles contam como era difícil, irmãos. Foi fácil, a Santa Vó enfrentou muitas pessoas, porque imaginem a luta do inimigo, irmãos. A oportunidade dele de derrotar os planos de Deus, tinha que ser no começo, que ainda não tinha aquela estrutura tão sólida, tão firmada, porque o inimigo sabia, irmãos, que após a igreja se fortalecer, que aquelas raízes fossem cada vez mais fortificadas, ia ficar difícil para ele. E ele sabia. Então o início da obra foi muito difícil, porque era a oportunidade que o inimigo tinha de derrotar todo um trabalho que ele sabia que era um trabalho que Deus havia planejado e cuidado com todo carinho. E ele queria atrapalhar os planos de Deus. Sempre foi assim, irmãos. O inimigo sempre tentou atrapalhar os planos de Deus. Só que o nosso Deus sempre foi maior, mais forte, mais poderoso. Nós sabemos disso. E o nosso Deus sempre foi vencedor, mas sempre contando com pessoas de coragem, irmãos. Santa Vó Rosa, ela, enquanto viveu entre nós, ela mostrou esta coragem. Ela mostrou esta vivacidade, esperteza de espírito. E graças a estes dons, graças a esta coragem, graças a esta fé inabalável, a igreja foi vencendo os falsos. A igreja foi passando por situações que ela foi cada vez mais sendo fortalecida. Pessoas que queriam causar escândalo, irmãos, isso tudo foi sendo vencido. De tal forma que alcançamos uma perfeição tão grande, irmãos, tão perfeita, que nós sabemos que o inimigo não tem nenhum poder contra esta igreja. E contra aqueles que são daqui, irmãos. Não tem. O poder dele é nulo. É nulo porque a Santa Vó Rosa fez isso. Custou o sacrifício dela. Irmãos, quando nós agora, depois de tantos anos, uma igreja já sólida, um povo tão feliz, um povo que tem o prazer de falar que somos um povo da Santa Vó Rosa, mas tudo isso custou a luta dela, custou o empenho dela. Santa Vó Rosa sempre estava alerta, zelava do povo e não se deixava enganar. Ninguém enganava a Santa Vó, irmãos. Toda pessoa hipócrita, falsa ou fingida que se apresentava em nossas reuniões, ela não conseguia realizar os seus intentos. Assim foi que a Santa Vó Rosa impediu a falsidade em nosso ambiente religioso. Era naquela época e é até hoje, irmãos, até hoje. Pessoas que querem se aparecer, pessoas que às vezes aparentemente
Tem aquela disposição. Mas, irmãos, a Santa Avó Rosa conhece os corações. E sempre foi assim. E ela nunca deixou que essas pessoas influenciassem outras, né? E que atrapalhasse o andamento da igreja. Nós sabemos, irmãos, que de quando em quando, né, um ou outro, às vezes, desvia desta fé tão forte, tão viva, por influência de outros. Mas irmãos, raras exceções. O trabalho, a organização da igreja, a estrutura da igreja nunca é atingida por essas pessoas que são falsas, que são mentirosas, né? Se dizem apostólicos, mas não são. Santa Avó Rosa nunca deixou que essas pessoas tivessem influência em nosso meio. E nunca vai deixar, irmãos. Santa Avó, irmão Aldo, estão aqui. E essas pessoas nunca irão ter forças para impedir um trabalho. Nunca terão forças para implantar os seus desejos, os seus modos, o jeito que eles acham que é bom. Porque tem pessoas que não aceitam a nossa fé. Tem pessoas que não aceitam a nossa disciplina. Acham que não precisa viver da forma que vivemos. Acham que tudo aquilo que a Santa Avó Rosa deixou não é necessário. Irmãos, essas pessoas não têm situação, não têm condição nenhuma, porque a Santa Avó Rosa anula, porque o irmão Aldo anula isto. E essas pessoas perdem forças, e logo elas estão falando sozinhas. E sempre foi assim, e sempre vai ser, irmãos. Esta igreja, ela é sólida. Nós sabemos disto. Então, se os irmãos querem ser vencedores, querem alcançar a vitória que a Santa Avó Rosa alcançou, então devemos se firmar com ela. No entanto, este tipo de trabalho custou muita luta e custou dissabor a Santa Avó Rosa, visto que muitos em nosso meio não compreendiam o seu dom, nem o motivo dela agir com autoridade. Porém, os que criam neste dom desta serva de Deus, aceitavam com amor a sua maneira de agir e prestavam-lhe todo o apoio e gratidão pelo seu trabalho de defender a igreja dos falsos. Isso também sempre foi assim. Aquele que é fiel apoia, aquele que é fiel diz amém. Isso, alguma coisa que está fazendo errado, aquela pessoa que é fiel aceita. Agora, irmãos, aquele que não alcançou este grau ainda, falta alguma coisa para alcançar esta perfeição nesta fé, aí, irmãos, querem criticar, né? Querem atrapalhar, e não é assim. Um dos maiores sacrifícios da Santa Avó Rosa, usado inteiramente por Jesus nosso Senhor, foi implantar uma disciplina justa na vida dos fiéis, inclusive sobre a apresentação pessoal e as vestes honradas de verdadeiros filhas e filhos de Deus, para garantir a vitória do nosso povo, de nossa igreja apostólica e para dar salvação aos humildes. O trabalho da igreja precisava ser realizado sob a inspiração dos dons do Espírito Santo, a fim de estar livre dos falsos, dos fanatismos e de pessoas mal intencionadas, também para garantir a estabilidade da própria igreja. É isso que estávamos falando, irmãos. Custou luta da Santa Avó. Essa disciplina que hoje nós vivemos, a disciplina que a Santa Avó Rosa quer, olha, as nossas irmãs, ela pede as roupas, a forma com que nós devemos proceder, a forma que nós devemos agir. Irmãos, isso é de justiça. Isso custou luta da Santa Avó, uma das maiores lutas dela. Porque o povo de Deus, irmãos, precisava ser um povo diferente. Não é pelo simples fato de ser um povo diferente. Irmãos, é que o mundo está muito distante de Deus. Então hoje, ser de Deus é ser diferente do mundo. Então, por isso nós temos toda a alegria de dizer, somos sim um povo diferente, que vive diferente do mundo. Porque se fosse para viver igual ao mundo, a Santa Avó Rosa não precisava ter o preparo, a formação dela, o preparo desta igreja, o empenho de Jesus, nada disso seria necessário, irmãos. Se fosse para viver de qualquer forma, de qualquer jeito, isso aqui estaria cheio e precisávamos de muitos templos deste aqui. Por exemplo, numa capital tão grande como esta. Precisávamos de muitos. Se fosse para viver igual ao mundo, teria diferente. Irmãos, Deus, ele é diferente. Não é porque ele quer ser diferente, é que as coisas dele são certas. As coisas de Deus são perfeitas. Aquele apostólico que quer ser perfeito como Deus, mas é muita coisa. Não, irmãos, é possível. Sim, é possível. Se estamos aqui lutando para ser perfeitos como o nosso Deus, como Jesus, como a Santa Avó Rosa, irmãos, precisamos ser diferentes do mundo. E isso custou a luta da Santa Avó, custou a luta do irmão Aldo, e hoje custa muita luta do conselho, porque isso não vai mudar, irmãos. Nunca vai mudar. O que a Santa Avó Rosa deixou é eterno. Ninguém vai mudar.
passe o tempo que passar, haja o tempo que houver, irmãos, esta disciplina nunca será mudada. Santa Avó Rosa foi sendo preparada por Jesus e por Maria Santíssima para exercer o seu ministério, e de maneira simultânea, durante um período de 16 anos, a igreja também foi sendo preparada para, no tempo certo e determinado por Deus, receber a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, com muita fé e confiança no seu precioso galardão e no seu poder de Santa Gloriosa. Porém, não foi apenas a igreja constituída que a recebeu como Espírito Consolador e que creu no seu precioso dom. Uma grande maioria dos ouvintes do programa Hora Milagrosa nela passou a crer e a receber como Espírito Consolador. Foi este acontecimento extraordinário que impulsionou o crescimento da obra da igreja, pois a partir de então, muitos creram em nossa mensagem e vieram para o nosso meio. Isto foi notório, irmãos. Quando foi anunciado a Santa Avó Rosa é o Consolador, aquelas almas já estavam sendo preparadas, porque precisavam entendimento também, irmãos. Não só o preparo da Santa Avó, mas Jesus precisou preparar a igreja para, quando fosse anunciada que ela era um Consolador, as pessoas entendessem e aceitassem ela. E pudessem crer no nome dela como Consolador, não só na sua autoridade de Consolador, mas também em tudo que envolvia esta promessa de Jesus. Os dons do Consolador de convencer, de converter, os dons, irmãos, de discernimento que este Consolador, e foi profetizado por Jesus, que este Consolador teria esses dons, a igreja foi sendo preparada. E aí, irmãos, depois daqueles 16 anos, a igreja aumentou muito em tamanho, número de congregações, número de programa Hora Milagrosa. As pessoas entenderam, passaram a crer nela. Ela começou a realizar milagres. Já havia, os milagres já estavam acontecendo, mas começou a realizar os milagres em nome deste Espírito Consolador. E aí, irmãos, chegamos nos dias de hoje. Uma igreja tão grande, um povo tão numeroso, um povo, irmãos, que crê muito na Santa Avó. Hoje nós vemos pessoas, e isso é comum, os irmãos, creio que a maioria conhecem, pessoas que já foram desta igreja, que hoje já não estão mais por motivos diversos, ou pessoas que nem foram, mas têm parentes que é desta igreja, mas que tem aquela fé na Santa Avó, que tem aquela confiança na Santa Avó. E a gente nota que qualquer coisa que acontece na vida dessas pessoas, eles já lembram, olha, peça para a Santa Avó. Às vezes, muitas pessoas sabem disto. Está lá em casa, o telefone toca, é um parente, é um amigo, nunca foi da igreja. Mas diante de uma situação difícil, olha, tem como você pedir para a Santa Avó? Tem como incluir o meu nome nas suas orações? Peça a Santa Avó por mim, eu estou precisando muito dela. E porque confia, irmãos. Porque esta autoridade ela passou. As pessoas não passam a confiar assim, do nada. Não é possível. O ser humano, para crer, para acreditar em alguém, irmãos, olha, precisa... não é fácil não, o ser humano não é fácil. As pessoas não são fáceis. E a Santa Avó tem este poder, ela convence. Ela tem este poder de, quando as pessoas dão uma brecha para ela entrar no coração, irmãos, ela entra ali e ali ela consegue mudar todos os atos daquela pessoa. E assim nós estamos realizando, irmãos. Nós estamos aqui. Mas, olha, podem ter certeza disso. O número de pessoas que creem na Santa Avó, que confiem na Santa Avó, irmãos, é inumerável. Não conseguimos contar. O número de pessoas que creem nela. Como eu disse, não são da igreja, não estão aqui presentes, mas que cremos e tem aquela fé tão grande. Isso é bom, porque mostra que a Santa Avó Rosa, ela fez o que ela precisava ser feito e está fazendo. Irmãos, o papel dela é muito importante. Por isso que esta data, 26 de outubro, para nós, é de um tamanho, irmãos, nossa, é muito importante. Essa data, 26 de outubro, para todos nós, para a igreja, para o reino dos céus, é uma data de extrema importância. Prezados irmãos, nada nesta igreja aconteceu por acaso ou pela vontade humana, mas tão somente pela soberana vontade de Deus. Tudo foi sendo preparado para, na época e no tempo certo, a fim de que os planos divinos fossem realizados de acordo com a vontade do nosso Pai, e também para que se cumprisse o que Jesus havia prometido aos seus santos apóstolos. Cumprindo a missão de Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa jamais falhou e nem falhará. Assim tem acontecido no transcorrer dos últimos 51 anos, ou seja, desde que ela foi galardoada como missão gloriosa. 51 anos, irmãos, olha aí. Quantas pessoas já passaram, irmãos? Já gerações, podemos dizer, né?
Olha que maravilhoso. 51 anos que ela exerce, irmãos, o ministério dela de consolador. E que nós cremos e veneramos e divulgamos o nome dela. Irmãos, podem ter certeza, a Santa Avó, ela tem muito o que realizar ainda. E o que os planos dela, irmãos, os planos de Jesus para este mundo, nós não temos nem ideia. Mas o que sabemos, aquela certeza que temos, irmãos, é que algo maravilhoso está para acontecer. Podem ter certeza disso. Jesus tem muito poder, irmãos. O inimigo acha que tem poder. Olha, uma doença, olha o que ela fez, irmãos. Olha o que está causando no mundo inteiro. O inimigo às vezes acha que tem tanto poder. Mas, irmãos, o poder da Santa Avó, o poder de Jesus, o poder do irmão Aldo é bem maior. E muitas podem ter certeza disso, irmãos. Hoje esse nome que clamamos, que cantamos, que falamos com alegria, que falamos desta rosa com toda a alegria do nosso coração, irmãos, este nome vai transformar muitas vidas ainda. Podem ter certeza. Seu governo, a sua sabedoria, a sua autoridade são a garantia de nossa vitória como povo de Deus. E é por isso que temos vencido todos os obstáculos e dificuldades e somos uma igreja forte, possuidora da unção do Espírito Santo do Pai. E também contamos com a proteção de Jesus, nosso Senhor, e com toda a sua graça para que no tempo presente anunciarmos a grande obra de salvação e redenção da humanidade e contrito de coração através do humilde e contrito de coração, através da Santa Avó Rosa, do pastor por excelência, Santo Irmão Aldo, e de sua Santa Igreja. Quando a Santa Avó Rosa ainda estava entre nós, nesta terra, cumprindo o seu ministério, os santos dos céus tinham como certa a vitória dessa serva de Deus como espírito vencedor e rainha dos céus. Assim foi também porque os santos profetas e os santos apóstolos aguardavam com grande expectativa o dia em que a Santa Avó Rosa seria levada aos céus vitoriosa. Eles jamais sabiam, já sabiam, aqueles apóstolos, os profetas, eles já sabiam, irmãos, que ela era uma pessoa escolhida para ser o Espírito Consolador. E aguardavam a chegada do grande dia da vitória desta santa, que seria a vitória de Jesus, a partir da qual teria início a um novo período de salvação na terra, a era do Consolador. Quando então todos eles, profetas e apóstolos, passariam a integrar com a Santa Avó Rosa a grande obra de Deus na terra, que é a Igreja Apostólica. Naquele glorioso 26 de outubro de 1970, dia em que a Santa Avó Rosa foi levada para junto de Deus Pai, houve grande júbilo no reino celestial. Ela foi recebida com louvores angelicais e foi glorificada pela incontável milícia de anjos e santos, que expressaram também adoração a Deus o Pai e ao seu amado Filho, pelo cumprimento de tão aguardada promessa de formação do Espírito Consolador. Jesus, nosso Senhor, afirmou que o servo que permanecesse fiel até o fim e que fosse escolhido para ser o Consolador, receberia a glória e o poder divino sobre todas as coisas, inclusive sobre a força do mal, a fim de realizar a missão da obra do Espírito Consolador, e teria também a participação no galardão dele, Jesus, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse. Está lá escrito: ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Como santas vencedoras, Santa Avó Rosa e Maria Santíssima estão ao lado de Jesus, e ambas, junto ao Divino Mestre, participam da grande obra de redenção e salvação. Santa Avó Rosa, ela foi provada em todas as circunstâncias do seu viver, porém sempre foi humilde, sincera e leal e fiel até o fim de sua vida terrena. Ela foi fiel a si mesma e aos seus princípios de elevada moral e de boa conduta. Jamais fez distinção de pessoas. Seu espírito sempre foi puro, sem qualquer sentimento de orgulho, de vaidade ou de soberba, porém revestido de nobreza divina e de simplicidade. E é por este motivo que Deus o Pai permitiu que Jesus mostrasse as belezas do reino dos céus, do universo, das profundezas do oceano e da terra, a fim de que estivessem preparadas para no futuro cumprir a missão de Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus e de Jesus, nosso Senhor, tanto nos céus como na terra. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Tudo isso a Santa Avó Rosa alcançou ainda vivendo nesta terra. Irmãos, isso aqui é muito glorioso. Toda aquela esperança daqueles apóstolos, daqueles profetas, que esse dia acontecesse, porque eles teriam novamente o seu poder de voltar a atuar na terra. Entenderam, irmãos, por que esta igreja é tão poderosa? Compreenderam por que nada abala esta igreja? Porque tem o poder desses santos, não só de Jesus,
da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do irmão Aldo e do nosso Deus, mas também de todos estes santos, irmãos. Eles foram importantes. Olha o dom do profeta Moisés. Olha o que este profeta fez, irmãos. No passado, as maravilhas que ele fez. Simplesmente abriu o mar. Olha o poder que esses homens tiveram. E eles voltaram novamente com todo este poder. Nada, irmãos, nada derruba esta igreja. Nada. Ela é muito forte. Esses santos têm muito poder. E esta igreja irá ser vencedora. Como tem sido, irmãos. E todos aqueles que estão firmes nesta igreja têm esta certeza desta vitória. É por isso que quando as lutas vêm, quando os problemas surgem, nós conseguimos encontrar isso e encarar essas lutas com tanta seriedade, com tanta serenidade. Estávamos falando antes da reunião com os irmãos que passaram por problemas difíceis essa semana. E aí, irmãos, tanto problema, tanta luta. E parece que todo este problema, para nós, às vezes, aquele turbilhão de coisas, nós encaramos com toda a serenidade. Por quê, irmãos? Porque o poder que está sobre nós é muito grande. Claro, estamos aqui, somos sujeitos a tantas coisas, mas quando esses problemas vêm, quando essas lutas surgem, e surgem para derrubar, para destruir, a Santa Avó Rosa vem, coloca a tua mão, e de repente, irmãos, aquilo tudo é solucionado. Porque este é o poder desta igreja, este é o poder da Santa Avó. A Santa Avó Rosa muito trabalhou para preparar obreiros, pastores, a fim de que tornassem sábios e prudentes e para que no futuro pudessem ajudá-la na obra de salvação e santificação de um povo para ser levado aos céus. No entanto, nem todos puderam compreendê-la, mas aqueles que permaneceram fiéis e seguiram seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu ministério e na sua vida particular. E é assim, irmãos. Aqueles que têm aceitado a Santa Avó, é assim. Tem conseguido vencer. E a Santa Avó tem preparado, porque este é o trabalho, né? De 51 anos para cá, irmãos, quantos pastores já passaram por aqui? Regentes, coristas, pessoas às vezes que tinham tanto dom e que ajudaram tanto, mas às vezes por falta de uma coisa ou outra, por dar ouvido ao pecado, por dar brechas para o inimigo, foram derrotados. Mas aqueles, irmãos, que souberam guardar a Santa Avó e que estão sabendo, irmãos, até hoje, guardar a avó no coração e fazer o que ela pede, e ter calma, e ter paciência. Prezados, a vitória é certa. Nossa vitória é certa. Aqueles que têm permanecido assim, irmãos, têm a certeza de que ela, com todo este poder que o acompanha, darão a nossa vitória. E é como acontece nos dias de hoje. Aqueles que seguem as orientações da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo são muito abençoados e bem-sucedidos em suas realizações. Não precisa ter medo de nada, irmãos. Aquele que está com a Santa Avó, que está com o Irmão Aldo, não precisa ter medo de nada. Eles têm poder, esses santos têm poder. Prezados irmãos, sejam fiéis e ajudem a Santa Avó, ajudem o Irmão Aldo e a sua igreja. Tenham sincero interesse em colaborar para o crescimento de nossa obra, sendo fiéis e obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina. Estimados irmãos, neste 26 de outubro, expressem louvor e adoração a Deus Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus, nosso Senhor, e a Maria Santíssima, por haverem concedido tão grande honra a Santa Avó Rosa, coroando-a como santa vencedora e atribuindo a ela a missão e o ministério de Espírito Consolador. Sejam também gratos e reconhecidos a esses santos e a Santa Avó Rosa por haverem preparado o Irmão Aldo para ser o porta-voz e representante do Consolador por 44 anos e assim transmitir as ordens e revelações dos céus para santificar a Igreja Apostólica e levar muitas almas para Deus Pai e Senhor. Vamos unidos lutar para conservar o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram. Entenderam, irmãos? Vou repetir. Vamos unidos lutar para conservar o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram. Uma igreja santa e consagrada a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Senhor. Amém.